Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, e conta com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Nós colocamos aí na tela um site, www.pazian.com.br, que você pode acessar, conhecer o nosso trabalho e rever este programa ou assistir os programas anteriores, né? Nós temos lá um local que é o Para Viver Bem, na TV, e você pode assistir, compartilhar com seus amigos, enfim. No Fale Conosco também, dar sugestões para outros temas ou colocações sobre as entrevistas que você já assistiu. Enfim, a sua opinião é muito importante para a gente. Hoje nós estamos num programa aqui de estúdio, trazendo um amigo de muito tempo, já participou de outras edições, quando o programa tinha outros nomes, né? E alguém que vai falar muitas coisas aqui para a gente, é editor da revista Cristã de Espiritismo, da revista Caminho Espiritual, dentre outras coisas. Vitor Rebelo, bem-vindo, viu, amigo? Obrigado, Pazian, pelo convite aí para retornar ao programa nessa nova fase aí. Essa nova fase, né, Vitor? Você já esteve na época da fraternidade, depois no Oficina da Mente, né? É verdade. Ô, Vitor, embora você já esteve com a gente, muitas pessoas ainda não assistiram, né? Não lhe viram. Como você fica atrás da revista, não lhe conhece. Atrás não, você põe aqui na Às vezes entra uma foto, né? Que você faz no Photoshop, daquela montagem e tal. A revista Cristã de Espiritismo, né, que foi a que você iniciou, ela tem quantos anos, Vitor? Eu comecei em 99, julho de 99. Tá, então, 99, 13 anos quase. Por aí. Trabalho pioneiro, né? Nós não tínhamos... Acho que nós tínhamos a visão espírita do Alamar, né? Regis. Isso, exato. Então, na banca, tinha a visão espírita. Aí eu fui a segunda revista espírita de banca com distribuição nacional. Logo depois, a visão espírita acabou. E eu fiquei sozinho por um tempo. Depois entrou, acho que, a Espiritismo e Ciência. Agora, nós temos uma revista aí centenária, que não é vendida em banca, mas que é a revista que foi fundada pelo Cairbar Schutel, né? Que é a Revista Internacional de Espiritismo, que é vendida só por assinaturas. Então, em banca, nós somos aí o mais antigo, atualmente. O Reformador também, né? Tem o Reformador da FEB. Entendi. E olha, Vitor, eu até te parabenizo, porque, pessoal, nós temos um jornal, que é uma edição mensal. Então, arrumar assuntos, né, para o jornal, que não é muito grande, é complicado. E eu fico imaginando uma revista, né, recheada de temas como você tem, temas bem escritos, com pessoas, né, com bom potencial. Como é que esses anos todos você tem conseguido manter o padrão, melhorando inclusive, viu? Parabéns. A gente procura melhorar, tem ainda o que melhorar. Eu, como editor, eu percebo que a gente precisa fortalecer um pouco mais nossa área jornalística. Então, a gente sempre procura ter uma visão de que tem o que melhorar, sim, porque senão a gente estaciona. Agora, com relação aos assuntos, a gente pensa o seguinte: nós temos que colocar assuntos onde a gente vai aprofundar um tema, que é para aquela pessoa que já conhece o Espiritismo. Nós temos que colocar assuntos para quem está chegando agora no Espiritismo. Sim. Então, são assuntos que a gente repete ao longo dos anos, temas que a gente repete, mas por quê? Levando em consideração que vai chegar pessoas novas, então tem que repetir. E a gente também coloca assuntos que nunca foram abordados. Então, por exemplo, você tem aí em mãos a edição sobre internet e espiritualidade. Esse é um assunto que, dentro desta abordagem que eu escrevi, nunca foi colocado antes em nenhuma revista. Então, entendi, é uma matéria de capa pioneira. Depois você tem uma outra edição, que a matéria de capa é Almas Gêmeas. Ou seja, é um assunto muito conhecido, até muito já batido, vamos dizer assim. Porém, para as pessoas que estão chegando agora, elas querem entender um pouco sobre a visão espírita da alma gêmea, né? O que o Espiritismo tem a dizer. Ou a obra de Kardec, ou a de Chico Xavier. Então, a gente procura fazer isso, mesclar assuntos novos, aprofundar alguns temas, mas também colocar temas conhecidos para os iniciantes. Essas revistas, embora são mensais e trabalham temas
você procura pegar temas assim atuais, tem muita coisa que você pode guardar e daqui a um tempo utilizar, né? Sim. Elas são bem práticas a esse respeito. As pessoas que queiram, por exemplo, adquirir números antigos, é através das bancas ou pelo teu site? A pessoa pode entrar no site da Revista Cristã de Espiritismo, Ok. www.rcespiritismo.com.br. No nosso site, Pazian, nós temos centenas de artigos espíritas e espiritualistas em geral, mas o foco é espírita. Nós temos vários vídeos. Eu tenho mais de 300 programas Música e Mensagem, que é o programa que eu apresento na Rádio Mundial. Tem lá mais de 300 gravações. Nós temos material de estudo para quem quiser estudar, começar a estudar o Espiritismo. A pessoa pode fazer inscrição e ela vai ter acesso a uma área exclusiva do nosso site, onde ela pode baixar a apostila digital, videoaula que eu preparei, áudios. Então tem todo o material de estudo do Espiritismo. A gente está começando a preparar agora algumas entrevistas exclusivas sobre temas espiritualistas. Então tem muita coisa no nosso site e tem a nossa livraria virtual. Na nossa livraria, a pessoa pode adquirir os números anteriores da revista. Okay. Tanto da Revista Cristã de Espiritismo, quanto da Revista Caminho Espiritual. Nós já vamos falar dela. Ainda sobre a Revista Cristã, ela se tornou uma referência mesmo, né? Antigamente eu te via em alguns congressos, algumas atividades espíritas. Quando eu podia ir, eu te via lá, você fotografando. Você ainda faz isso? Ainda vai? Ou não dá mais tempo? Muito pouco. Muito pouco, né? Esse é um dos fatores que eu comentei no início, de que eu sinto que a gente tem que voltar a trabalhar. É um dos aspectos que falta melhorar na revista. Não é o nosso foco fazer uma revista só com cobertura de eventos espíritas, né? Mas falta voltar a trabalhar um pouco essa área de reportagem. Então esse é um dos ângulos, é um dos aspectos que a gente quer voltar a trabalhar mais. Ô Vitor, eu lembro, a primeira vez que a gente conversou sobre a revista, que você contou que você trabalhava numa fábrica, né? Você não tinha nada a ver com isso, mas você colocou isso na cabeça. Era uma fábrica ou era uma gráfica? Não lembro. Não, eu trabalhava já na área gráfica. Desde os 15 anos eu estudava já teatro e trabalhava no estúdio de propaganda com o meu pai. Depois eu comecei a trabalhar na editora Scala, onde eu comecei a diagramar revistas. Ah, tá. Então eu já trabalhava na área gráfica e depois eu fui trabalhar numa outra empresa, uma outra editora chamada Casa Paulistana de Comunicação. E aí em 99 eu resolvi pedir demissão dessa empresa para montar a Revista Cristã de Espiritismo. E montei então a editora Vivência, que é a minha editora. Você acreditou e foi em frente, né? Fomos em frente. Então, eu já trabalhava na área gráfica. Entendi. Você só não tinha... A revista de Espiritismo. Entendi. Bom, parece fácil, mas escrever para espíritas eu acho complicado. Porque muitas vezes eu sinto o pessoal não quer... Hoje está mudando, mas o pessoal não quer mudar uma palhinha. Se você chega na Revista Cristã e coloca um tema, um assunto que alguns consideram que não seja da linha espírita, pronto, já carimbam, né? Censurado. Aí se fala da revista, você nunca comentou isso, mas eu imagino que você tenha sofrido esse tipo de pressão. Foi por isso que você lançou a revista Caminho Espiritual? Só antes de responder, eu só quero dizer, como eu citei algumas editoras que eu trabalhei, quero só citar aqui que durante 2 anos eu fiz a revista por conta própria. Tá. E atualmente a revista ela é publicada em parceria com a editora Minuano. Minuano. Isso, Tá, okay. Tanto a Caminho Espiritual quanto a Cristã são com a editora Minuano. Tá bom. Mesmo eu sofrendo, sim, este tipo de preconceito, todos os espiritualistas ou espíritas sofrem. Eu mesmo não me classifico como espírita, me classifico como um livre pensador espiritualista. Eu prefiro dessa forma. Agora, a Revista Cristã de Espiritismo, pelo nome Espiritismo, ela usa como base a obra de Kardec. Só que o que acontece? Todo
grande escritor, sofre isso. Chico Xavier, quando publicou suas primeiras obras, encontrou essa barreira na federação. Divaldo Pereira Franco ainda encontra esse tipo de dificuldade. Então, não há quem não encontre censura no movimento espírita. Isso é natural, eu já me acostumei com isso, e eu acho que cada diretor de centro faz o que bem entende, tá? Então, mesmo a revista sendo de espiritismo, eu publico sim matérias sobre outras religiões, porque eu acho que o espírita não pode, apesar de já ter transformado, né, mas o espírita ele tem que abrir o leque. Hoje o espiritismo praticado no Brasil é um espiritismo essencialmente religioso. Ninguém quase faz ciência ou filosofia espírita, virou religião. Então, eu acho que nós não podemos perder aquele lado que Kardec tinha, de cultura, de querer conhecer, de abrir o leque. Então, eu publico, às vezes, por exemplo, matéria sobre o que é taoísmo, uma introdução ao taoísmo, uma introdução ao budismo, uma introdução ao shintoísmo, a outras religiões. Às vezes eu falo sobre temas de Umbanda, porque tem muitos umbandistas que leem a revista. Então, a revista é espírita, o foco está na obra de Kardec. Agora, se Kardec aconselhou a gente a estudar, a procurar conhecer, usando a razão, o bom senso, por que eu vou limitar? Porém, para abrir mais ainda o leque, eu resolvi então fundar a Caminho Espiritual. Ok. Para falar da Caminho Espiritual, vou pedir só um minutinho, a gente vai para o intervalo e já voltamos. A gente volta em um minutinho. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, contando com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Nós estamos aqui hoje com o Vitor, ele é editor da Revista Cristã de Espiritismo, da Caminho Espiritual e uma série de outros projetos aí que a gente vai conversar agora. Vitor, a gente estava falando da revista Caminho Espiritual, né? Para abrir um pouco o leque. Aqui você se sente mais à vontade para conversar, para escrever? Sim, porque o que acontece? A revista Cristã de Espiritismo, mesmo eu procurando passar informação cultural sobre outras religiões, então entra como doutrinas e religiões, é uma seção à parte na revista Cristã de Espiritismo. Quando eu falo algo sobre Umbanda, eu coloco lá seção Umbanda. Então eu deixo claro que quando eu estou falando sobre o que é shintoísmo, é cultura religiosa. Quando eu estou falando de Umbanda, é para o público umbandista. Só que eu sempre procuro focar na obra de Kardec, né? Quando eu falo mesmo assim, eu já coloquei artigos falando de Ramatiz, de Pietro Baldi. Então, a gente tem essa abertura, mas puxando o foco para Kardec. A Caminho Espiritual, ela não tem a menor preocupação em fazer um paralelo com a obra de Kardec. Entendi. Por quê? Porque ela é mais abrangente. Então, na Caminho Espiritual, qual que é a ideia? A cada edição, a gente aborda um tema inteirinho, focando só naquilo. Então, Entendi. Por exemplo, nós temos uma edição da Caminho Espiritual que foi só sobre Umbanda. Na verdade, eu já fiz 3 edições só sobre Umbanda. Essa que você tem em mãos é uma edição que eu fiz só abordando
tratamento complementar. Então a gente falou de acupuntura, falamos de cristais, florais. A gente abordou, acho que tem uma que a gente abordou reiki. Então, cada edição é um tema. Nós fizemos uma edição da Caminho Espiritual que foi só sobre ufologia, por exemplo. Outra que foi só sobre experiências fora do corpo, viagem astral. Então, cada edição da Caminho Espiritual, ela foca num tema central, sem a menor preocupação em ter que fazer paralelo com a doutrina espírita. E colaboradores, é fácil? Hoje nós já temos aí um grupo de colaboradores. Esse grupo ele não é fechado, ou seja, varia, a gente está sempre aberto. Inclusive, quem estiver acompanhando o programa, gosta de escrever e quer colaborar, aí as nossas páginas estão abertas. O que eu costumo fazer com as pessoas que colaboram? Eu divulgo o trabalho delas no final. Então vamos supor, a pessoa ela trabalha, vou dar um exemplo aí, com acupuntura. No caso foi a Adriana Splendore que escreveu o artigo. Ela me escreveu sobre acupuntura e no final do artigo coloquei lá, a Adriana é terapeuta, trabalha com isso, isso e isso, a clínica dela, o telefone é esse. Então nós estamos abertos. Quem quiser escrever algo espírita, tem aí a revista Cristã do Espiritismo, ou quem quer escrever algum tema espiritualista em geral, pode participar da Caminho Espiritual. Pode entrar em contato com a gente, o nosso telefone é 2645 4017, aqui em São Paulo, ou seja, o DDD é 11, ou entrar em contato pelo site. Repete o site. www.rcespiritismo.com.br. O seu programa na Rádio Mundial, FM 95.7, é os sábados... Às 16 horas. 16 horas. Você fala sobre música... O programa Música e Mensagem, ele nasceu com essa proposta de tocar músicas espíritas e espiritualistas e comentar sobre a mensagem da música. Nós ainda fazemos isso, só que a gente abriu o leque. Então, eu faço entrevistas sobre vários temas. Já entrevistei um monge tibetano, tinha acabado de chegar do Tibete, já entrevistei ele lá no programa, já entrevistei pessoas ligadas à Umbanda, eu mesmo participo do movimento umbandista também, já entrevistei terapeutas, caciques de tribos indígenas. Então é um programa de estudo, de entrevistas, é um programa bem aberto. Dentro dessa linha, Vitor, de cursos e estudos, você estava comentando até antes, que você está abrindo um monte de coisa no teu site. Então, eu lancei o ano passado... são 2 CDs, eles são vendidos juntos. O que eu fiz? Eu peguei uma série de programas que eu tinha feito sobre técnicas de bioenergia. Quando a gente fala bioenergia, a gente está falando especificamente de exercícios de visualização, onde nós trabalhamos com a nossa vontade e com a nossa concentração e com a respiração. Nós trabalhamos os nossos chakras principais, os nossos 7 chakras principais. Nós também fazemos um trabalho de harmonização do nosso campo áurico. A nossa aura, ela é o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né? E do que nós sentimos. Então a gente faz um trabalho do quê? De percepção da aura, desse nosso campo emocional e de harmonização. Então eu peguei uma série de programas que eu tinha feito, onde eu explico sobre energias, onde eu falo sobre o que é aura, o que são chakras. E eu tinha feito alguns exercícios de visualização, onde eu vou conduzindo a pessoa numa prática. A pessoa relaxa, inspira, solta o ar, aí vai visualizando uma luz que trabalha o chakra coronário e por aí vai. Entendi. Então é uma série de exercícios, são 11 faixas divididos em explicações e exercícios. Essas faixas elas foram então editadas a partir dos programas Música e Mensagem. Okay. Eu juntei, fiz 2 CDs que são vendidos juntos. Então, quem quiser pode visitar o site da Revista Cristã do Espiritismo ou pode ligar lá no telefone da Revista Cristã do Espiritismo e adquirir o CD. Nós enviamos pelo correio. E esse semestre agora, eu estou voltando a dar palestras. Então, qual é o tema central das minhas palestras? É justamente harmonização
espiritualidade no dia a dia. Então eu falo sobre proteção energética, né? O que é, entre aspas, o chamado corpo fechado, como se proteger espiritualmente. A gente fala sobre noções básicas, né, da espiritualidade no dia a dia. Então, eu estou começando, já dei palestra no IPPB, lá do Wagner Borges, dei palestra num centro de Umbanda, já estou com algumas palestras agendadas para esse semestre, e junto a esse tema de bioenergia e de espiritualidade no dia a dia, eu também estou iniciando nesse segundo semestre, estou voltando a dar exercícios, workshops de teatro e espiritualidade. Isso eu ia te perguntar. É um tema que falta trabalhar aí, porque muitas vezes o espiritualista ele fica muito na mente, é muito sentadinho lá fazendo exercício. O umbandista não, ele trabalha mais o corpo, mas fora o umbandista fica muito na mente, falta mexer o corpo, trabalhar a expressão corporal. Então, eu tenho alguns exercícios clássicos de teatro, e eu uso esses exercícios com o objetivo de auxiliar a pessoa no autoconhecimento, no processo de despertar, dela se conhecer. Como que através do teatro a pessoa pode perceber suas máscaras, né, suas defesas que ela usa no dia a dia e entrar em contato com o que ela sente, com o que ela é aqui dentro. Workshop. São workshops, eu estou na fase ainda de planejamento de como vão ser os exercícios, a aula, e quem sabe no futuro até montar uma pequena peça de teatro para ser apresentada nos centros espíritas, espiritualistas em geral. Então, eu tenho esses projetos que eu estou iniciando agora nesse segundo semestre. Quem quiser saber mais, visitando o nosso site, eu vou colocar sempre a minha agenda lá. Se você é dirigente de algum centro espírita ou de Umbanda, ou espiritualista em geral, e quiser que eu dê uma palestra sobre proteção espiritual, proteção energética, eu dou palestras gratuitas nos centros espíritas e nos centros de Umbanda. Eu também tenho palestras e cursos pagos, mas nos centros de Umbanda e nos centros espíritas é um trabalho que eu faço como voluntário. Então, quem quiser, liga lá pra gente, 2645-4017. Você teve uma formação também na Umbanda, né? Você sempre gostou da Umbanda, inclusive eu li alguns artigos no decorrer dos anos nas suas revistas, mostrando para o público, explicando algumas coisas. Você acha que as pessoas conhecem melhor a Umbanda hoje ou ainda continua aquela coisa mais assim mística? Não. Hoje a Umbanda ela tem uma proposta muito profunda. A Umbanda ela procura, principalmente a partir da década de 50, com o escritor Mata e Silva, começou a existir uma tendência de muitos médicos, intelectuais, começarem a fazer parte do movimento umbandista. Então, principalmente, não foi só a partir da década de 50, mas principalmente a partir da década de 50, muitos intelectuais e estudiosos começam a ter uma participação mais ativa do movimento umbandista. Antes nós já tínhamos congressos, tudo, mas na década de 50 houve um fortalecimento da literatura. Então, hoje sim, nós temos muito estudo, muitas técnicas, o joio está sendo muito bem separado do trigo, vamos dizer assim. O bom senso está começando a separar o que são práticas esdrúxulas, crendices, do que são rituais que têm fundamento, que têm um porquê. O porquê se usar, por exemplo, uma defumação, o porquê se usar um ponto cantado na Umbanda, o porquê se usar um instrumento musical ou uma imagem na Umbanda. Então, hoje, para tudo isso existem explicações. Agora, cabe a cada um querer fazer uso ou não. São ferramentas. Se você está com fome, você vai pegar o garfo e a faca para cortar teu bife lá, cortar tua comidinha e comer. É uma ferramenta. O garfo e a faca. Agora, se você está numa ilha deserta, está morrendo de fome e viu lá um bife, você não vai deixar de comer porque você não tem garfo e faca. Você vai comer com a mão de todo jeito. Você não precisa da ferramenta. Tua ferramenta é tua mão. Então, na Umbanda, usa-se muito dessas ferramentas. Defumação, pontos cantados. Nada disso é essencial. Nada disso é fundamental. Porém, são ferramentas
cabe a cada um escolher se quer ou não usar e como usar. Vitor, estamos aqui já no final do programa. Eu queria que você repetisse, por favor, o telefone para contato seu. DDD é 11 2645 4017. A revista não tem assinatura. Tem. Tem agora? Já faz uns 3 anos que tem assinatura. Eu pensei, não sabia. Então pode ter assinatura. Pode ter assinatura. Entrando em contato por esse telefone ou visitando o site, a pessoa consegue assinar. Quem cuida da assinatura é a editora Minuano. A distribuição para jornaleiros é o Brasil inteiro? É Brasil inteiro e depois vai para Portugal. Nosso programa tem pessoas que assistem pela internet de outros países que entram em contato com a gente. Você remete também para fora do país ou não? Sim, quem quiser comprar e mora fora do Brasil, entre em contato com a gente lá no site, porque aí tem lá o PayPal, tem algumas formas de pagamento internacional que a gente trabalha, depois a gente calcula o custo de correio e envia. Vale a pena, viu, gente? Vitor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Gente, esse programa vai ficar hospedado no nosso site www.pazian.com.br. Aí também no nosso site tem um link da revista Cristã, nossa parceira já de muitos anos. Vale a pena ler a revista, eu indico, principalmente para quem tem palestras, né? As pessoas às vezes perguntam, quero falar sobre tal tema, onde é que eu acho? Entra no site, essas revistas são ótimas, não é porque nós somos amigos, não. Não falaria se não fosse verdade. Temas muito bem elaborados, acho que vale a pena você conhecer, se já não conhece. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá, fiquem com Deus.